Lembra quando você teve aquela menstruação que veio muito sangue, uma hemorragia, que saía aqueles pedaços de sangue, sabe? Tipo um pedaço de fígado, um coágulo. E provavelmente você se preocupou, meu Deus do céu, será que isso é sangue? Será que isso é um câncer? Será que isso vai ser caso de cirurgia? Hoje eu estou aqui para falar tudo sobre menstruação com pedaços de sangue. Quais os sintomas, que possíveis doenças pode causar isso daí, qual o melhor tratamento. Mas eu estou aqui num ambiente diferente hoje. Estou aqui com meus amigos do Cabra do Cast, que eu tenho muito prazer de ser recebido pela segunda vez aqui, né? Segunda vez, na terceira vez, viu? Já pode pedir uma música já. Já Coisa pode boa. pedir uma musicazinha, porque e a gente tem a honra de lhe receber novamente, agradecer por ter aceito o nosso convite novamente. Eu, Vini e meu companheiro Tasso, estamos começando esse vídeo informativo, muito importante. Hoje a gente está com um grande médico aqui do Nordeste, né? Nesse ambiente aqui, com esse clima de Nordeste, então, e falar desse problema, né? Que muitas pessoas perguntaram a gente no Instagram sobre isso, nos perguntaram sobre mioma, sobre essa menstruação com um pedaço de sangue. E aí a gente resolveu chamar o Dr. Michel Palheta novamente, convidamos, claro, Sim. e ele aceitou para justamente ele tirar essas dúvidas de todas as pessoas que nos perguntaram no nosso Instagram. Se inscrevam no nosso Instagram, Cabras do Cast, e também se inscrevam no nosso canal Cabras do Cast aí no YouTube, aperte a notificação no sininho para receber mais vídeos aí. É isso aí, né, Tasso? Com certeza. Seja muito bem-vindo, doutor Michel. Né? Mais uma vez, Muito obrigado obrigado, né, pelo por estar convite. aqui. E logo, logo vem de novo, né? Fazer Vem de Vamos novo. escolher música, né? Aí a gente colocou uma música aqui, ambiente. Eu que agradeço. Realmente, o serviço que vocês vão fazer hoje para a sociedade é fundamental. O que provavelmente eu vou falar aqui, muitas pessoas nunca ouviram falar nem numa consulta numa clínica particular, enquanto muito menos no SUS. Então, esse é um problema, gente, muito frequente. Eu recebo muitas perguntas, vocês viram, vocês receberam, sobre a menstruação com pedaço de sangue. As mulheres que sofrem por isso, porque aqui nós estamos numa mesa aqui de 3 homens, cara. E às vezes eu falo isso para os meus alunos na faculdade. Imagina você se a gente homem tivesse que sangrar, né, pelo ânus, por exemplo, todo mês, 4, 5 dias. E de repente, isso já seria uma coisa que a gente nem para pensar. E agora imagina você sangrar ali 10, 15, um mês sangrando e sangrando muito, que você vai começar a se sentir fraco. E você começa a pensar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Isso não é normal, né? Isso está acontecendo alguma coisa de anormal na minha vida. Então, assim, hoje eu diria, fiquem nesse vídeo até o final, porque de fato eu vou entregar um negócio assim que eu acho que vai fazer diferença na vida das pessoas que estão assistindo, ou se não está na sua vida, mas talvez eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por esse problema. Alguém que você vai te agradecer por ter mandado esse vídeo do Cabra do Cast, assim, olha, aquele doutor que foi lá no Cabra do Cast falou um negócio assim que mudou a minha vida e salvou, com certeza, a vida de muita gente. Então, eu acho que o Cabra está de parabéns Muito por obrigado. trazer essa... meio que fugiu até da linha editorial de vocês aqui, mas nesse propósito que eu sei que vocês são pessoas do bem, de um coração enorme mesmo, de ajudar as pessoas e trazer esse tema aqui para a mesa, né? E hoje o vídeo já começou diferente. Começou com o doutor Michel fazendo aqui a apresentação, certo? E hoje vai fugir realmente do nosso costume, né? Digamos assim. Vamos aproveitar aqui a festa junina, vai fugir do nosso costume. E a gente vai trazer um tema específico, vai abordar esse tema, né, com uma pessoa que tem toda a capacidade técnica aqui para poder abordar e trazer o melhor conteúdo, a melhor informação para você. Hoje estamos fugindo do Estamos padrão. fugindo do padrão, mas é isso mesmo. De Mas vez em é quando tem que fugir do Mas padrão. é com boa intenção E é para com boa ajudar, intenção para ajudar as informar. pessoas que estão assistindo, Sim, sim. né? Então, doutor Michel, eu queria saber o que é essa menstruação com um pedaço de sangue. Quais são as causas dela? Existem algumas doenças que causam isso? Ou é uma doença específica que causa esse problema? Excelente, Vini. A primeira coisa que eu acho que eu tenho para falar é o seguinte: primeira coisa, que isso não é normal, né? Isso é uma das coisas que as mulheres sofrem muito e reclamam muito quando chegam lá na clínica, dizem assim, ó,
Doutor, eu fui num outro médico e o médico disse assim, isso é normal, isso é coisa de mulher, depois passa. Cara, isso não é normal. Então, eu sempre digo assim, qualquer dia eu vou fazer uma campanha dizendo exatamente que esse tipo de menstruação não é normal. E tem até um teste que às vezes eu faço com as pessoas, né? Já entrando um pouco dentro da sua pergunta, digo assim, se você, quando vem o período da sua menstruação, você normalmente desmarca compromisso, né? Começa a marcar sim ou não aí na resposta, começa a comentar aqui embaixo, sim ou não, se você desmarca compromisso no período da sua menstruação. Isso já é um ponto. Se você, na hora de escolher a roupa no período da menstruação, você fica preocupado, deixa eu escolher uma roupa que possivelmente não vá vazar, não vá me sujar, isso é um outro ponto. Marca aí, sim ou não. Comenta se você já passou por alguma situação assim. Se alguma vez você na rua teve que pedir de repente uma roupa emprestada, uma camisa para amarrar na cintura, porque você se sujou. Se à noite você fica preocupado se vai sujar os lençóis de cama. Então, assim, são pontos que a gente vai adicionando que a pessoa vai dizer, puxa, eu passo por isso, passo por isso, passo por isso. Então, chega dentro de um contexto que a gente, e vocês se sintam muito à vontade, às vezes se eu falar de alguma forma muito técnica aqui, vocês vão ser o meu termômetro de me puxar pro linguajar popular mesmo, porque a ideia aqui do Cabra do Cast é a gente falar a linguagem do povo. E então, assim, quando a gente vê que tudo isso está acontecendo, então essa menstruação ela não está normal, ela está excessiva. Porque o que a gente tem de normal, né? O normal é quando a pessoa menstrua até 7 dias. De 8 dias a mais já é considerado uma menstruação excessiva em números de dias. A quantidade de sangue, normalmente, as próprias pacientes elas sabem. Ela sabe quantos mais ou menos absorvente ela usa no período da menstruação. Se ela está trocando o absorvente, por exemplo, a cada hora, vários absorventes, à noite ter que acordar para trocar absorvente, isso não é normal. A quantidade já está... E aí vem assim, a gente tem que separar duas situações, né? Existe esse tipo de sangramento, que é um sangramento de emergência, onde a pessoa não para de sangrar, né? Então a gente às vezes faz um tipo de tratamento de emergência. A gente tem que pensar assim, aquele útero está inflamado. Então a gente passa normalmente uma medicação que é um anti-inflamatório. Depois eu vou detalhar mais aqui, por isso que não saiam desse vídeo, eu vou detalhar aqui mais um pouco do tratamento. A gente passa um tipo de anti-inflamatório para desinflamar aquele útero. A gente passa, que às vezes é o Diprospan, que é um injetável, eu pelo menos gosto muito dele. Passo um tipo de medicamento para, eu vou falar uma linguagem popular, para engrossar o sangue, deixar o sangue mais grosso, para melhor coagulação da pessoa, que é o Transamin. Passo ali por 5 dias. E passo um tipo de anticoncepcional para crescer a partir de dentro do útero. Eu vou fazer uma comparação grosseira aqui, tá? Me perdoem, isso é só uma comparação. É como se o útero, ele tem um oco dentro dele. Que lá dentro dele cresce uma camada todo mês para esperar o bebê. Essa camada a gente chama de endométrio. Quando a pessoa não engravida, aquele endométrio não presta para o próximo mês. Ele tem que se renovar. Então aquilo ali que morre sai com menstruação. A menstruação nada mais é do que a renovação dessa camada interna do útero que vai se renovar para o próximo mês. Então, quando aquilo ali está sendo de forma excessiva, eu tenho que querer recriar aquela capa ali dando um anticoncepcional. E aí para o sangramento. Então, são 3 atitudes. O anti-inflamatório, o Transamin para melhorar a coagulação e o anticoncepcional naquele primeiro momento para parar aquela hemorragia. Isso é quando eu estou ali na emergência para tirar aquela pessoa até ela procurar um médico para examinar, para ouvir a história, para pedir alguns exames, que a gente já vai falar quais são os exames. Porque, como eu já falado, isso não é normal, né? E aí vem para o segundo momento, onde assim, então vamos entender a história dela. Desde quando isso acontece? Sempre aconteceu desde a adolescência? Ou não? Foi de um tempo para cá? Isso faz uma diferença grande, né? A gente associa, às vezes isso é interessante, sabe, Tássio e Vini? As pessoas às vezes acham assim, eu recebo muita pergunta, e talvez nesse vídeo a gente vai receber muitos comentários, eu tenho certeza. Se você inclusive tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui. Eu vou pessoalmente ficar lendo os comentários, tentando responder o máximo possível, quase que todos eles.
E aquele que não respondeu, os meninos vão puxar minha orelha e dizer, olha, tem uma pergunta aqui para ti. Às vezes as pessoas me mandam pergunta assim, doutor, eu estou sangrando há 15 dias, o que pode ser? Na medicina, como no direito, não é assim, né? A gente tem que analisar vários detalhes, desde a história, o sexo, idade, né? O histórico pessoal, o histórico familiar, medicamento que usa, que não usou, várias coisas para poder a gente, no nosso computador, aqui na nossa cabecinha, vai juntando para pensar em que a gente chama de hipóteses diagnósticas. Ou seja, a gente não diz assim, é isso. A gente tem hipóteses. Faz primeiro um estudo, né, sobre o caso. Para elaborar possibilidades, né? Às vezes eu digo para paciente, faço até uma comparação grosseira, eu digo assim, olha, faz de conta que você acabou de chegar na sua casa, olhou para a sala, está sem a televisão, e olha para o muro, de repente a janela tem um rapazinho pulando o muro. Você vai pensar o quê? Opa, acabaram de roubar a televisão daqui de casa, era bem aquele cara. Mas de repente seu marido chegou, seu marido emprestou a televisão pro seu cunhado, não lhe avisou, o menino só estava jogando bola, que a bola caiu lá no quintal, ele tá pulando de volta, pegou a bola. Mas a primeira hipótese que se apresenta, segundo aquelas informações que ela está analisando, às vezes, assim, é pensar numa possibilidade. E a mesma coisa na medicina, a gente olha, analisa e diz assim, olha, a hipótese, a possibilidade diagnóstica é essa, essa e essa. Então, frente, por exemplo, aí agora sim respondendo a sua pergunta, a uma menstruação com um pedaço de sangue, a gente pensa em algumas possibilidades. Mioma é uma doença muito frequente, muito falada, mas ainda hoje, Vini, muita gente tem dúvida sobre mioma. Porque a primeira coisa que quando a gente fala se a pessoa tem um mioma, a pessoa diz assim, doutor, o que é isso, doutor? Isso vira câncer? Isso é caso de cirurgia? Então, o meu papel naquele momento, eu primeiro tranquilizar, porque ela nem é câncer, mioma é uma doença que a gente chama benigna, ou seja, não é a maligna, que é o câncer, né? E só vai ser cirurgia se tiver muito grande ou se tiver causando, se for a causa dessa hemorragia. Aí já tem que fazer a cirurgia. Exatamente. Porque o mioma, eu já vou falar de outras possibilidades de causa dessa hemorragia. Mas o mioma, só para de novo pegar a história aqui do. Vou pegar aqui o chapéuzinho aqui do São João. Onde é que tá? Qual é a câmera que eu tô aqui? Bom, o mioma, ele faz de conta que isso aqui de novo é a cavidade do útero. Ele pode estar para fora aqui do útero, e aí não tem nenhum problema, mas ele pode estar aqui dentro do útero, lá onde é formado exatamente a região que eu falei que menstrua. Uhum. Então, se ele estiver aqui dentro, ele é interpretado como um corpo estranho aqui. Então, ele vai fazer sangrar muito aquele útero. Até ele tentando expelir. Exatamente. Então, assim, existem tipos de mioma, a gente chama subseroso aqui de fora, submucoso aqui de dentro. Então, esse mioma de dentro, ele tem que ser retirado por um procedimento chamado esteroscopia. É como se fosse uma endoscopia do útero. Não tem endoscopia que a gente bota uma câmera para ver se não tem gastrite, H. pylori, né, no estômago? A mesma coisa. O ginecologista vai botar uma câmerazinha dentro do útero, vai lá, olha o mioma e tira aquela bolinha, acabou o problema. E aí acaba a hemorragia. Então, assim, por isso que cada situação é uma situação. Mas a gente só vai chegar nesse diagnóstico, já a gente vai falar dos exames. Isso eu já estou até pulando etapas, falando do tratamento específico de um tipo de mioma que causa essa hemorragia, né? Mas existem vários tipos outros de doença. Por exemplo, o pólipo, que é semelhante ao mioma que está dentro do útero, que é o pólipo, é como se fosse uma verruga, uma carnezinha crescida que cresce aqui dentro do útero. Tá? Então, assim, e aí o tratamento seria até a esteroscopia. Não sei onde eu deixei meu celular, senão eu até... Eu acho que não pegaria, eu acho que talvez aí na tela. Deixa eu ver, gente. Se pegar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o pólipo, não sei se vai aparecer aí na tela. Ó, não sei se está aparecendo aí na tela. Tenta aproximar aí. Vocês estão vendo que tem uma bolinha vermelha aí, ó, bem dentro, olha. Ou seja, o pólipo é essa carnezinha, essa bolinha aí. Isso aí é um pólipo, né? Então é como se fosse uma carne crescida, eu costumo dizer, que também pode gerar esse tipo de hemorragia.
né? Esse, no caso aí, esse tipo de pólipo, ele está saindo do útero aí nessa foto, né? Então, mas existe o que fica lá dentro, ó. Esse aqui está saindo aqui, ó. Tá no colo do útero, essa bolinha aqui que é um pólipo, né? Então, assim, às vezes esse pólipo, essa carninha está lá dentro. Então, quando está lá dentro, também causa essa hemorragia. Então, também tem que ser retirado através desse procedimento, que é a histeroscopia, a endoscopia do útero, para tirar essa carnezinha aí. E quais os exames que você pode fazer para identificar, né? Se é um problema, se é outro. Bom, perfeito. Como falei para vocês, ainda teria outro diagnóstico, adenomiose e o próprio câncer. E aí como é que a gente vai saber se é um pólipo, se é um mioma, se é adenomiose ou se é um câncer? Além da história clínica, né? A história do sintoma do paciente, do exame físico, da gente palpar o abdômen, ver se não tem nenhuma massa e tudo, o melhor exame hoje é o ultrassom transvaginal. Para quem já teve relação, porque a paciente que é virgem, evidentemente a gente não pode fazer ultrassom transvaginal. O que é ultrassom transvaginal? É aquele que a gente bota o aparelho pelo, exatamente o nome está dizendo, transvaginal, porque ele é por via vaginal. A gente coloca um aparelho para olhar o útero, o ovário, as trompas, tudo lá dentro da pelve da pessoa, né? Quando a pessoa não teve relação, evidentemente não pode fazer o transvaginal, ela faz ultrassom pélvico, que é aquele por cima, que tem que encher a bexiga, a pessoa tem que tomar bastante água, tem que ficar com a bexiga bem cheia para poder a gente conseguir olhar por cima. E existe sintomas diferentes de um para o outro, de dor, de excesso de sangramento? Existe. Perfeita pergunta. O que acontece? Por exemplo, a adenomiose, ela, além de sangrar, ela acrescenta aí muita cólica, né, aquela cólica insuportável e o pé da barriga assim inchado. E dor na relação. Tanto que ela é muito parecida com uma outra doença, que inclusive lá no meu canal eu falo muito, que é sobre endometriose. Endometriose não causa essa hemorragia. Endometriose causa mais é dor. Já a adenomiose causa a dor na relação, o pé da barriga assim inchado. As mulheres que estão me vendo vão me ouvindo aí, vão saber do que eu estou falando. O pé da barriga assim, sabe, inchado. Às vezes são magrinhas, mas parece que a barriga está inchada. O sangramento em pedaço de sangue, que é o tema dessa nossa conversa, mas também tem muita cólica. Já no mioma e no pólipo não tem tanta cólica, mas tem muita hemorragia. Sangra mais do que dói. A adenomiose tanto sangra como dói, né? E o câncer, por incrível que pareça, ele não dói. É a chamada doença invisível, né? Exatamente. Porque quando ele começa a sangrar, é porque ele já está avançado. E normalmente ele não dói. Então, assim, é quando a gente se preocupa que a pessoa chega dizendo assim, olha, porque o mioma e o pólipo até dá uma certa cólica. Não dói tanto, mas tem aquela cólicazinha. Agora, o mioma, o câncer, normalmente ele começa a sangrar após uma relação, né? Não é um sangramento tudo que vem junto, cíclico, junto com a menstruação. Cíclico que a gente fala é de tempos em tempos, que é o tempo da menstruação. Não. O câncer ele sangra independente da menstruação e normalmente ele começa a sangrar às vezes numa relação, porque o pênis tocou lá, aí está ferido, começa a sangrar. E aí a pessoa não sente nada. A pessoa diz, olha, doutor, ela chega assim, olha, comecei a sangrar, tive relação com meu marido, comecei a sangrar muito. Não é um sangramento pouquinho, porque o sangramento pouquinho também é um outro problema, e em uma outra situação a gente pode falar, que a ferida no colo do útero pode causar. Que é uma lesão que, se não tratada um dia, pode virar inclusive o câncer, né? A ferida do colo do útero. E quais os principais tratamentos? Tem algum tratamento alternativo, sem ser tão invasivo? Existe estágios ou não? Perfeita pergunta. Vini, assim, olha, eu sou de uma opinião, né? Apesar da medicina eu entender que é uma das ciências mais ortodoxas que existe, assim como o direito, né? É difícil mudar a cabeça dos médicos, mas é uma ciência de verdades transitórias também. Vocês vão ver que tem épocas que sai um artigo dizendo que o café é bom, depois sai outro artigo dizendo que o café não é bom. Né? Então, assim, o ovo também é que vítima o ovo Diz que o ovo é o melhor alimento que bom. existe. Aí na outra semana sai outro dizendo que o ovo já causa colesterol alto. Enfim, então também tem verdades transitórias. Porém, eu como médico, eu falo isso muito para os pacientes. Eu só
posso afirmar e receitar para a pessoa algo que tem comprovação científica. Tá? Aquilo que não tem comprovação científica, infelizmente ou felizmente, pela segurança das pessoas, não sai da minha boca uma recomendação. Por exemplo, eu ouço muita pergunta no meu canal, lá no Instagram, e vocês vão ver aqui também. A unha de gato, o chá de unha de gato, chá de unha não sei do que, uma garrafada de saúde do útero. Eu sou de Belém do Pará, e na minha terra, lá no Ver o Peso, que é uma das maiores feiras da América Latina de plantas medicinais, a gente tem muito essa cultura da planta medicinal. Mas a gente não recomenda, porque não tem comprovação científica. Tanto que na época de faculdade, eu lembro, eu fiz uma pesquisa, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, o pessoal de Macapá usava o chá da sacaca para gordura do fígado. Depois a gente comprovou que o chá da sacaca a longo prazo causava hepatite. Meu Deus. Então, assim, achavam que era bom para o fígado, na verdade, causava uma coisa ruim. Então, assim, quando a gente fala de tratamento alternativo, eu tenho muito receio, porque aqui vocês estão com esse belo movimento de ajudar as pessoas, e isso aqui serve como uma educação muito importante. Num país onde a gente não tem acesso à educação, eu acho que, em primeiro lugar, os cabras do Cast estão de parabéns por isso, porque hoje estão fazendo um programa diferente, levando informação. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar esse vídeo de hoje. Mas, por exemplo, o que eu poderia falar de alternativo? Né? É aquilo que tem comprovação. São os tratamentos hormonais, porque quando a gente, por exemplo, vamos tirar o câncer da história, porque o câncer ele tem um tratamento bem especializado mesmo, porque vai depender do grau de invasão, que a gente chama da gravidade, se está muito espalhado no corpo, se está muito grande. Isso depende de uma avaliação bem especializada para saber se vai ser cirurgia, se vai ser quimioterapia, se vai ser radioterapia. Então vamos tirar o câncer dessa história, que graças a Deus é o que é menos frequente. O que mais causa esse sangramento hoje ou é o mioma ou é uma doença chamada adenomiose. De longe é o que causa 80% a 90% das vezes esse tipo de sangramento. A adenomiose é como se fosse, só para vocês entenderem, eu não cheguei a explicar isso. É como se fosse uma inflamação. Eu sempre digo assim, faz de conta, pessoal, que estourou um cano aqui nessa parede e a parede começa a ficar infiltrada, começa a ficar, né, molhada. Isso acontece lá na parede do útero, só que o que está molhando a parede do útero é o sangue da menstruação. Então, por isso que muita gente já deve ter ouvido falar, minha comadre tirou o útero porque estava com o útero crescido. Era adenomiose. Popularmente o pessoal chama de útero crescido. Né? Então, isso também não vira câncer, é uma doença benigna, mas, por exemplo, tem um tratamento diferente do mioma, porque o mioma, de novo, ele só é cirúrgico se for o mioma que está lá dentro, que é o submucoso. O que está fora pode... O que está fora não precisa ser cirúrgico, pode ser só medicamento. Aí fica sendo observado, né? Exatamente. Só que não tem um medicamento para desmanchar o mioma. É uma pergunta muito frequente das pessoas. Eu ia até perguntar isso. Tem um remédio para desmanchar? Né? O mioma ele é um nódulo de carne, duro, de músculo. O próprio nome dele está dizendo mil vem de músculo. Oma é porque ele é benigno. Mioma, o nome, a origem da palavra significa isso. Então ele é um nódulo de carne. Ele só vai começar a diminuir de tamanho, tender a secar, quando as mulheres chegam na menopausa. Porque quem é a comida do mioma, dessas doenças todinha que eu falei? Pode parecer é bem paradoxal isso. É o que torna as mulheres mulheres. É um hormônio chamado estrogênio, que elas mesmas produzem nos ovários. Então, quando elas chegam na menopausa, que esse hormônio começa a diminuir no sangue delas, começa a acabar, que não vai ter mais menstruação, o que é a menopausa? É essa transição do período que eu posso engravidar, que a gente chama reprodutivo, para o período que eu não posso mais engravidar, não tenho mais a capacidade de gerar um bebê, que é o período não reprodutivo. Isso é a menopausa. Então, esse declínio, essa queda dos hormônios, além de se gerar os sintomas muito conhecidos, como onda de calor, insônia, irritabilidade, diminuição da vontade de namorar, né, que a gente chama de libido, ela também vai secar essas doenças.
Então, quando a gente vê que a situação, por exemplo, por isso que eu digo que cada situação, aqui a gente não está fazendo uma receita de bolo. É muito diferente, Vini e Tasso, uma pessoa está com esse sintoma, está com esse problema aos 35 anos, e eu imaginar que ela vai entrar na menopausa ali próximo dos 50, ela está há 15 anos. É muito. Então, será que não é melhor, de fato, dentro desse Tirar. contexto, tirar? Agora, se ela está com 48, 49 anos, então é melhor passar uma medicação para ela suspender ali a menstruação, parar de sangrar e esperar chegar na menopausa, que ela não vai precisar tirar o útero. Então, é uma das grandes lutas, eu acho que é legal vocês terem embarcado nessa comigo, que eu tenho o seguinte, é muito frequente a pessoa chegar com uma situação dessa, chega num médico, que ele faz ali um ultrassom, ele já dá até a conta para a pessoa, tá aqui, ó, R$4.000 para tirar seu útero. Calma. Vamos ver se de fato ver se é necessário, se é necessário. Porque muitas vezes, e vocês que estão ouvindo a gente aqui, vão. Cara, nós somos 3 homens aqui. Às vezes a gente subestima a importância que um órgão como o útero é para a mulher. Na cabeça do médico, principalmente o ginecologista homem, ele simplesmente fala assim: ah, você não precisa mais desse útero, o útero é só para ter filho, tira esse útero. Cara, não é assim. Biologicamente, fisiologicamente, eu sei que de fato essa é a verdade. Mas emocionalmente, talvez não seja. Verdade. Talvez ela não quer perder o útero, porque ela sabe que a avó dela, a mãe dela, diz que o útero é a saúde, é a mãe do corpo, é a saúde da mulher. Cara, então assim, às vezes falta essa empatia de eu me colocar no lugar do outro e dizer assim, poxa, será que de fato eu preciso tirar o útero? Quando é que eu digo para a paciente, olha, só uma única situação que não tem muita conversa com a senhora, a não ser que essa queira morrer, que é o câncer. Né? No câncer não tem como eu dizer para ela, eu estaria enganando. Mantenha, não. Olha, não dá para tirar porque, né? Então realmente, então só para responder, tratamento alternativo são os tratamentos hormonais, onde a gente faz o bloqueio da menstruação só com um tipo, porque a mulher tem 2 hormônios, estrogênio e progesterona. A comida dessas doenças é o estrogênio. Então a gente dá um hormônio só com progesterona. E aí tem vários tipos de administração, ou através do DIU de Mirena, ou através daquela injeção de 3 meses, que é a trimestral, que é a Depo-Provera, ou através do comprimido, que ela tem que tomar todo dia contínuo, sem parar para não menstruar. E aí ela não menstrua. Se ela não menstrua, não vai ter hemorragia. Se não vai ter hemorragia, não vai ter o sofrimento. E uma pergunta que eu acho que é importante. O mioma, ele pode se multiplicar? Pode, sei lá, crescer outros miomas, aparecer outros? Exatamente, boa pergunta. Essa é uma pergunta, às vezes, muito feita, viu? Parece que você está acompanhando ali o pessoal lá nas consultas. É uma pergunta, às vezes, do futuro, né? Quando eu digo para a pessoa quando ela é diagnosticada com um mioma. Mas, normalmente, quem desenvolveu um mioma, ela tem a tendência a ter outros. Tá? Então, de fato, existe essa chance. Mas não é que aquele mioma que ela tem vai dar um filho aqui. E isso, na medicina, se chama metástase. E só quem tem essa capacidade é o câncer. De eu ter um nódulo aqui, eu libero uma célula no sangue, ele se implanta num outro local. Só quem tem essa capacidade é o câncer. Então não é assim que acontece. De fato, eu vou dizer assim, por exemplo, meu pele aqui é cheia de umas papoquinhas aqui. Então eu tenho tendência a ter essas acnes e tudo. Não é que essa espinha aqui dê um filho e nasceu outra aqui. Não, eu tenho a tendência de ter a pele oleosa. Então assim, pode nascer um aqui, um aqui, um aqui. Então, na verdade, o mioma é mais ou menos dessa... a pessoa tem a predisposição a ter mais de um e aparecendo. Vai aparecendo, né? Exatamente. Então, por isso é importante manter a prevenção sempre em dia. Perfeito. Porque o que acontece? Quando é diagnosticado, primeira coisa, tem sintoma ou não tem sintoma? Né? Se não tiver sintoma, a gente só vai acompanhar. Nosso trabalho é acalmar, dizer que não é câncer, não é cirúrgico, né? E ela acompanha uma vez ao ano, fazer ultrassom transvaginal para acompanhar o tamanho daquele mioma. Porque cada pessoa, Vini, vai responder de uma forma diferente. Porque tem pacientes que eu acompanho que de um ano para o outro o mioma dobra de tamanho, triplica de tamanho. E tem pacientes que eu acompanho há 10 anos e o mioma está do mesmo tamanhinho. E quando chegou na menopausa,
ele foi lá Acabou. diminuindo. Bacana, bacana. Muito interessante. Então eu acho que a gente tirou, né, todas as dúvidas em relação a isso. E eu queria assim que você deixasse agora uma mensagem, o que fazer, né, quando você começa a sentir qualquer desses sintomas, procurar um médico especialista e fazer os exames, se consultar e manter a prevenção sempre em dia, né? Primeiro aí no YouTube, digitar o nome do título do vídeo. E assistir todos os vídeos. Todos os vídeos. E Vá se lá inscrever em todos os Se canais. inscreva lá no nosso canal, Cabras do Cast, no canal do Dr. Michel Palheta. É só colocar lá no YouTube que vai aparecer. E lá tem várias dicas para você melhorar a sua saúde. Gente, o recado que eu daria é o seguinte. Hoje a gente falou de um dos problemas mais frequentes que eu atendo no dia a dia. Talvez você não seja a pessoa que tenha passado por isso. E espero que você nunca passe por isso. Porque eu atendo as pacientes e eu sei o quanto isso é sofrido. Sabe? O quanto elas sofrem, muitas vezes emocionalmente, sozinhas em casa e preocupadas se aquilo ali é uma coisa grave. Então talvez você tenha alguém que passe por isso, às vezes uma amiga, uma prima, uma irmã, uma tia. E aí eu te peço para compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que a pessoa vai te agradecer. O que os meninos aqui do Cabra do Cast estão fazendo é uma missão muito importante. Só que a gente sozinho, a gente não vai levar a ideia é que levar essa mensagem para todo o Brasil. Então manda naquele grupo de WhatsApp esse vídeo, eu tenho certeza que alguém vai te agradecer. O meu recado para finalizar é que essa menstruação, com um pedaço de sangue, ela não é normal. Então, se você está, como a gente começou no vídeo, tendo que escolher roupa para sair no período da menstruação, desmarcar seus compromissos, com medo se está sujando o lençol, se está trocando mais de um absorvente a cada hora, se está usando absorvente noturno, isso não é normal. Chega a dizer que isso é normal. Então, é hora realmente de procurar ajuda para identificar a causa e que isso se resolva com o melhor tratamento possível. E que Deus abençoe todos vocês. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando mais esse vídeo. Eu, Vini, meu companheiro Tasso, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também nos acompanharem nos nossos Instagrams pessoais, Vinícius Fernandes ADV, Tasso Henrique Brandão e Dr. Michel Palheta. Lá, vídeos sensacionais sobre saúde. Não deixe de acompanhar. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, pessoal.